que não tem como nós avaliarmos a idoneidade e a honestidade de quem está avaliando. Isso é meio difícil de se fazer. Existem sim maneiras de fazer com que isso se torne o mais claro possível, né? Como também foi colocado, eu acho que também não existe a isenção. Todo mundo que lá está avaliando, todos que estão avaliando, algum dia ou no momento estão sim em alguma entidade, estão sim dentro de alguma entidade. Existe sim a imparcialidade, aí é diferente. E como nós podemos fazer para que a imparcialidade ocorra? Uma das sugestões, eu acho que é bem fácil de se realizar, é que o avaliador ele não pode ficar mais do que 2 anos dentro da avaliação, ficando pelo menos um fora, sem ter trabalhado em nenhum grupo nesse momento, durante esse tempo. Acho que aí vai acabar, não cria aquele vício também que acaba criando, né, do avaliador muito tempo lá, aí acaba acontecendo os comentários como ocorrem, né, de que, porque já vou para a intra ou para a regional sabendo quem vai ganhar porque está o avaliador lá. Às vezes não é porque está o avaliador lá, é porque o sistema fez com que isso acontecesse. Quanto à avaliação em si, né, eu acho que assim, eu por já ter participado do grupo de avaliadores, vejo que a forma com que é conduzida, né, acho que funcionou, serviu para dar outra cara ao festival, mas acho que o festival cresceu, a qualidade também cresceu e teríamos que evoluir nisso também. As reuniões que acontecem para os avaliadores, né, eu sei que isso gera um custo enorme para o MTG. Às vezes, como já aconteceu, a reunião está marcada, mas não tem dinheiro, não vai poder sair a reunião, a gente tem que ficar esperando mais um mês. Acho que isso não há necessidade mais de acontecer, se a forma for como eu disse, né, a cada 2 anos, aí fica um ano fora. O que tem que mudar, sim, é a metodologia, né, e os critérios. Isso tem que ser colocado em reuniões, né, se faz uma reunião que seja, para o grupo de avaliadores, a forma como vai ser escolhido esses avaliadores não vem ao caso nesse momento. E por que acontece com esse tempo, né, que o avaliador fica muito tempo lá? Quando chega nas reuniões, acaba acontecendo a imposição de ideia através do poder de persuasão. Ou seja, naquele ano, né, como um avaliador X tem um poder de persuasão maior, acaba prevalecendo a ideia daquele avaliador e os demais acabam seguindo aquele padrão. Acho que se colocasse bem claro os critérios e a metodologia com que vai ser feita a avaliação, não existe a necessidade de se fazer tantas reuniões para justamente esse fim, imposição de ideias. Essa é a forma que deve ser avaliada esse ano. E a cada ano troca, a cada ano muda a metodologia, muda o sistema. Então acho que o avaliador deve ter sim a liberdade de poder avaliar dentro dos critérios técnicos, dentro da metodologia imposta, mas com a sua liberdade de avaliação, e não imposto por alguém ou por alguém que tem um poder de persuasão maior. Eu penso que a seleção de avaliadores, já houveram várias sugestões nesse sentido, e eu penso ser a mais acertada por ser democrática. Que as entidades que são conhecidas na sua cidade, no seu município, e as pessoas, trabalhadores, são conhecidos, o crivo é maior para quem é da cidade. Indique ao coordenador, e aí aquela região já sabe de quem está sendo falado, e os coordenadores encaminhem ao MTG a relação dos seus avaliadores nas diversas modalidades. Porque nós sabemos que hoje, no MTG, e eu participo de cursos por gostar de cursos, e sempre se aprende. E eu já tive, assim, curso onde um avaliador do MTG tem uma metodologia e ele acredita ser a melhor. Assim como eu for avaliar, eu vou acreditar que os meus valores sejam os valores melhores. Aí o grupo todo, cada um com seus valores, vai ter um resultado mais democrático. E tu participas de um outro curso
com a mesma finalidade, onde as pessoas também acreditam na sua metodologia. Então, eu penso que se nós variarmos as comissões, se nós alterarmos, diversificarmos, nós vamos ter umas comissões mais democráticas, não ficarão repetindo sempre a mesma metodologia, o mesmo sistema. Eu acho que contempla a todos. Eu penso que seja uma comissão democrática. Essa é a minha sugestão. Só voltando ao que o colega falou ali atrás antes, né, a respeito da gente fazer trocas em intervalo de tempo de avaliadores, só para expressar minha opinião, eu discordo porque, se tratando do que outro colega já havia dito antes, da credibilidade dos nossos avaliadores, né, fica o seguinte, né, uma pessoa que é avaliador por 2 anos, né, ela tem que sair, e saindo ela provavelmente não vai ficar isenta, ela vai pegar algum grupo para dar aulas. E provavelmente aqueles instrutores que vão se tornar avaliadores, eles estavam, né, com alguns grupos, e isso teoricamente, porque acaba se falando, favoreceria os grupos aos quais eles estavam participando, aos quais estavam pertencendo, né? Então isso gera aquela descredibilidade que a gente está tentando falar, né, de manter uma credibilidade nos avaliadores, né? Aquela ideia de quem é instrutor e quem é avaliador, eu acho mais coerente, né? Que a gente faça curso de avaliador, que a gente qualifique esse pessoal e que eles atuem somente na área de avaliação. Esse é o meu recado, a minha opinião. Eu só vou, enquanto vem as manifestações, eu vou fazer uma colocação que eu não entendo, quero que me esclareçam, tá? Porque eu fiquei comecei a montar o meu quadro de avaliadores sem nome na minha cabeça. Se nós temos a separação, quem é avaliador, quem é instrutor, quem avalia, tá? Muito bem. O avaliador tem que ter prática e conhecimento de danças, de dança, passos e técnicas. Se ele não se torna instrutor, se ele não sabe as danças, me esclareçam como ele vai saber avaliar. E só um parênteses de Odila, tá, gente? Todo instrutor, todo avaliador é tradicionalista, ele está ligado a uma entidade. Justamente, nós temos hoje no MTG o curso de instrutores iniciantes, onde se dá todo o trabalho dentro das danças, e aí sim, depois dessa qualificação, se qualificaria, ou tu vai ser instrutor, ou tu vai ser avaliador. Obrigado. Dona Gil, segundo a minha ótica do assunto, posso estar errado, mas eu imagino que uma pessoa, antes de ser instrutor, ele estava dançando e teve experiência para isso. Então ele nasceu na entidade, teve uma experiência até chegar em instrutor, porque ninguém nasce instrutor antes por jeito. Eu sou alguns anos. E aí sim, essa pessoa, quando escolheu, fez a sua opção, todo mundo faz opções e tem as suas consequências quanto à sua opção. Se ele optou por ser dançarino, vai ser dançarino. Se ele optou por ser avaliador, vai ser avaliador. Se ele optou por ser instrutor, vai ser instrutor. Mas, ele tem um subsídio diário, tem colegas, tem cursos e tem uma história que já lançou. Ninguém quer ser cruel a ponto de uma pessoa ser instrutor 2 anos e depois ficar isolado numa solitária e não poder regressar à sua entidade natal. Não é isso. É a idoneidade, é uma credibilidade. Então essa pessoa dá aula, se ela saiu 2 anos, avaliou e saiu, e deu lugar a outra, que ela não volte no CTG, porque o lado comercial da Ondila é isso que atrapalha. Hoje, se ela for avaliar os CTGs, estão morrendo amigos pequenos, porque é uma elite de instrutores que ganha muito. E não tem vez para os pequenos. Mesmo na Força B, a Força B já se contaminou de uns certos instrutores, e ela não dá vez para os pequenos, onde essa é a real verdade. Não estou desrespeitando nenhum instrutor. Cada um está ali para trabalhar, para atuar, para ganhar financeiramente. Mas eu sei que acontece isso aí. Então já se tornou um novo mercado. Força B, um novo mercado para a elite. E daí os pequenos não têm vez. Por isso que eu acho que carreira de instrutor e carreira de avaliador devem ser diferenciadas. E se ele deve sair ou não depois de 2 anos de atuação, isso é um critério que a gente pode debater junto. Mas eu acho que é mais coerente, minha opinião. Também para colaborar aí com a pergunta da senhora Savariz, o que acontece? Nós temos 3 elementos. O que nós queremos buscar é o avaliador.
e o avaliador credenciado dentro daquilo que a gente entende que é o melhor para todos. Nós temos 3 elementos nesse processo, que é o dançarino, o instrutor e o avaliador. Nem todo dançarino vai ser instrutor, nem todo instrutor vai ser avaliador, mas todo avaliador deve ter no seu histórico de vida ter sido dançarino e ter sido instrutor. O instrutor, o fato de ser instrutor, é uma prerrogativa para o conhecimento global daquilo que ele vai avaliar. A atualização técnica passa a se fazer através dos cursos que são proporcionados, que aí dá veracidade e legitimidade a essa pessoa que realmente tem essa terceira arte, que é a arte de avaliar. A avaliação, avaliador, ele também é um artista. Ele pode ter parado de dançar muito tempo, mas ele tem o feeling, ele tem a atualização dos cursos promovidos. E essa é o diferencial entre um e entre outro. Então, no meu ponto de vista, o avaliador, ele tem que ser recrutado por meio do tablado, ele tem que sair do tablado, ele tem que estar na ativa, ele tem que estar presente, né, no dia a dia, do que acontece dentro das movimentações coreográficas e as suas atualizações. E hoje, praticamente, nós temos atualizações coreográficas na sua interpretação, na sua harmonia, nas suas correções, quase que anualmente, até porque são editados livros há algum tempo atrás, aí, ano após ano, e os grupos tinham que ser atualizados de 3 ou 4 meses antes de uma regional. Isso aí perturba qualquer organização de qualquer grupo e o investimento é muito alto. Então o avaliador, ele tem que ter esse conhecimento de tablado e ser recrutado, angariado desse meio. E aí essa nominata que a gente busca através das regiões e formar toda essa relação que o MTG deve se apropriar e com isso capacitar pela atualização técnica. Mas ele tem que vir do tablado, ele tem que ser no mínimo ter sido um instrutor aí na sua história. Eu também estava, assim como a dona Odila, tentando entender o pensamento, né, analisando os debates. E realmente o assunto é delicado, ele não é de hoje, faz anos que a gente debate o assunto e tenta achar a melhor, talvez o que seja melhor para o movimento ou para os grupos de dança na arte. Vários assuntos foram citados, como por exemplo, tipo assim, vínculo com alguma entidade. Como diz a dona Odila, só para reforçar, é muito difícil alguém que hoje seja tradicionalista não tenha tido vínculo com alguma entidade. Sobre a questão de avaliadores, ter que estar parado um ano e depois ficar um ano parado. Esse ano nós tivemos essa mescla e tivemos algumas experiências da própria comissão, como por exemplo o Vasco Carneiro, que retornou para avaliação, o Cláudio Melo, se não me falha a memória, também andava parado há algum tempo. Então a gente teve numa mesma equipe 2 experiências iguais. Eu acredito, tipo assim, o assunto é delicado, não gostaria de estar no lugar de vocês ter que resolver ele, mas ele tem jeito, eu acho que ele vem muito mais às vezes da nossa conscientização, como professores, como coordenadores, porque às vezes não adianta eu vir explanar aqui que só quem é amigo do rei entra lá, não é assim que funciona. E eu como instrutor e vocês, colegas aí também, tem o mesmo pensamento de nós sabemos quando o nosso grupo está preparado para ser competitivo e para passar numa interregional e quando ele não está, quando o nosso grupo ainda necessita de mais experiência. Às vezes a gente busca essa experiência em rodeios para que se chegue numa final de arte ou numa fase eliminatória com um pouco mais de experiência. Também assim, o fato de avaliadores de Enarte não avaliar rodeio. Nós que preparamos grupos para Enarte, que é o assunto, normalmente, no rodeio tal vai avaliar a comissão do MTG, a comissão de Enarte. Nós preparamos um grupo, levamos nesse rodeio para termos uma avaliação, um ponto de vista do avaliador em relação ao que ele vai colocar na Enarte. Então, se tirar o avaliador de rodeio, estão tirando o conhecimento de nós, acaba sendo tirado esse conhecimento. E ele é transmitido através dos cursos, como diz o seu Sérgio Spira, que são feitos anualmente, mas também é um acréscimo para nós que trabalhamos com dança e com grupos, o conhecimento dos avaliadores a cada rodeio. E sobre a questão do vínculo com entidade ou não, daqui a pouco eu vou dar um exemplo. O Jackson ficou um ano parado, o último grupo que ele deu aula foi, por exemplo, o CTG Roda de Carreta. Aí ficou um ano parado, no outro ano ele vai ser avaliador, 2 anos depois. Mas sempre vai ter aquele que vai lembrar que ele dava aula para a Roda de Carreta. Daqui a pouco o Jackson vai ter que avaliar um Roda de Carreta, ele vai beneficiar a Roda de Carreta porque ele trabalhou. Então por isso que eu digo, está muito mais na nossa consciência em sabermos administrar isso aí, porque vocês sabem, todos têm oportunidade de ser avaliador.
é feito cursos, como foi feito da primeira, como foi feito da 30ª, onde foram escolhidas algumas pessoas para fazer parte desse quadro de avaliador. Então, tipo assim, ó, todos têm essa oportunidade, entendeu? Agora a gente tem que buscar com que ela se aconteça. Por último, para não me alongar muito, o fato de instrutores trabalhar na Força A e na Força B. Eu acredito que eu concorrendo contra grandes instrutores, como foi citado alguns nomes, e eu me colocando ou me prontificando a trabalhar com grupos e competindo com eles, eu vou me qualificar ainda mais concorrendo com os grandes instrutores. Entendeu? O meu conhecimento vai ser maior, o meu grupo vai ter que trabalhar mais, e com isso quem ganha? Ganha eu, ganha o meu grupo, ganha a entidade, porque é sempre bom para o movimento e para nós como profissional poder participar ao lado de grandes instrutores, escritores do livro, coisa e tal, e competir de igual para eles. Então a gente tem essa oportunidade. Se não tivermos essa oportunidade, é outra coisa que estariam tirando de nós, o fato de poder concorrer com grandes instrutores e com grandes mestres da dança. Tá? Obrigado. Eu vou partir de um questionamento feito pela Odila, quando ela questionou a questão da prática. Ela perguntou, né, a prática. Bueno, há divergências a respeito de se tu precisa ter tido prática de dança para ser um bom instrutor ou para ser um bom avaliador. Conheço um instrutor de dança que foi campeão do estado sem nunca ter dançado. Conheço um instrutor de chula que instruiu um campeão do estado, vice-campeão em 2009, campeão em 2008, sem nunca ter dançado chula na vida. Mas tem conhecimento de toda a estrutura que cerca cada um dos quesitos da dança, da chula e de outras modalidades. Na dança, nós temos quesitos bem definidos. Então eu questiono se eu preciso saber sapatear para avaliar a interpretação. A interpretação necessita de conhecimentos técnicos, sim. É extremamente importante que você tenha conhecimento técnico de interpretação, conhecimento técnico de harmonia, conhecimento técnico para organizar e para avaliar as coreografias de fato, mas cada coisa no seu lugar. De fato, como disse o Sérgio, eu concordo, ser avaliador é uma arte. E essa arte é que tu tem que ter junto contigo. E o conhecimento dessa arte. Para tu avaliar dança tradicional gaúcha hoje, tu tendo conhecimento de história, tu tendo conhecimento, um pouco de conhecimento de antropologia e conhecendo biologia, tu consegue fazer uma boa avaliação. Basta que tu tenha esse conhecimento de fato. Em relação à quarentena aquela de 1 ano, 2 anos, é importante, penso eu, que se abra um espaço para discussão exclusiva desse fato. Né? Se abrir um espaço só para discussão sobre a quarentena. Se fica 1 ano, se fica 2 anos, ou se não fica. E outro aspecto interessante é que os avaliadores que sejam convidados ou indicados pelas regiões tenham o que se chama desse conhecimento técnico em cada um dos quesitos. Para não observarmos avaliadores excelentes sapateadores, ótimos dançarinos, confundindo harmonia com sincronia. São coisas bem diferentes e acontecem hoje essa pequena dicotomia entre uma coisa e outra, eles acabam se perdendo no meio da história por falta de um conhecimento técnico maior, que é o que é necessário para avaliação. Obrigado. Sou obrigado a botar um pouco de lenha nesse fogo aí para o seguinte. Na minha condição e na minha essência também, como campeiro, também conheço laçadores que não sabem julgar e conheço também julgadores que não sabem laçar. Todo tradicionalista é regido por uma carta de princípios onde sua base é a ética. E eu, na condição de vice-presidente do MTG e presidente do 7º Conselho de Ética Tradicionalista, e agora estou me inteirando, não tive ainda nenhum processo relativo a qualquer deslize de avaliadores. Sendo assim, entendo que toda essa parte de desconfiança ou qualquer outro tipo de dúvida com relação aos avaliadores
devem ser resolvidos através de uma comunicação oficial, ou de um pronunciamento, ou de um protocolo para os conselhos. Pode ser através das regiões e depois, inclusive, através do MTG. Sendo assim, entendo que um dos motivos ou uma das premissas básicas para que se comece a confiar em quem disponibiliza voluntariamente seu tempo para esse tipo de avaliação seria formalizando qualquer tipo de deslize ético. Isto é a minha visão. Isto é a minha visão. Ou seja, qualquer que seja uma informação de cada uma das sugestões dos senhores, digo sem qualquer receio, vai ser levantado e estudado com muita ética e muita certeza, e vamos fazer com que o anseio de todos seja atingido. Mas entendo também que temos um recurso, o recurso da ética, e que pode ser facilmente resolvido. Pessoas que não têm ética tanto para avaliar ou para instruir, acredito que para ele também não tem espaço dentro do movimento. Ok? Então, assim, eu acho que temos que dar nome ao rei. E para tanto, e portanto, a partir do momento em que começarmos a levantar isso aí, a gente vai dar um passo gigantesco dentro do tradicionalismo. Eu sou a patroa do CTG de Santa Sapucaia, já enviei carta ao MTG e simplesmente a minha carta voltou e não tive resposta. Disseram que eu não podia fazer nada. E eu não vou mencionar nomes aqui, tá? Tá bem. Será aceito e gostaria que a senhora enviasse sob minha responsabilidade, para a gente dar uma olhada nisso aí, ok? Obrigado, senhor. Nós vamos ficar fazendo livro até o fim da vida. O seu Hélio Ferreira foi o diretor da primeira equipe que foi reunida pelo seu Manuelito Carlos Savariz para que fizéssemos a releitura das obras existentes. Releitura. Era para unir o Manual Azul, vamos falar na linguagem que todo mundo conhece, o Achegas e o Caderno número 9. Esta foi a ordem que nós recebemos do seu Manuelito Carlos Savariz, onde tivemos a direção do senhor Hélio Ferreira, que aqui está. Tentamos fazer isso da melhor maneira possível. Acredito que, como bem disse o Manuelito, o senhor Manuelito, no prefácio, nós não estávamos ali dando por encerrada a questão da dança. Nós estávamos colocando essas informações da melhor maneira que nós pudemos. Bom, daí o livro é passado à equipe de avaliadores. Daí eles não querem saber, ou não sei por que cargas d'água, eles não querem saber para que essa história foi criada. Por que o senhor Manuelito nos reuniu, por que tinha um chefe, uma liderança. Não querem saber. A dança para que todos os senhores pudessem dançar da melhor maneira possível. E digo mais, intrínseca a essa condição, estava a vontade de terminar com os Rinaldos, Marcos, Gil, os medalhões que nós somos chamados. Vamos botar os nomes aos bois, como nos disse o nosso vice-presidente. Então, a ideia era que todos os senhores tivessem esse acesso. Simplesmente. Como é que é o pezinho? Do jeito que sempre foi. Nada além, nada quem. Daí entram os gênios da leitura. Daí eles ficam procurando grau, sentido, fórmulas matemáticas e detectam erros na descrição do livro. Lá a equipe é reunida outra vez, corrige-se alguma coisa, comete-se um novo erro, vai o livro de volta para o poder dos sábios da leitura. Como diz o Alexandre Uric, os pontos e vírgula da vida. Daí ficam lá achando um novo modo de fazer um pezinho, um shot de 4 passos e qualquer outra dança. Então, por isso eu reafirmo, nós vamos ficar fazendo livro o resto da vida. E os senhores vão ter que participar de cursos o resto da vida. Por quê? Porque a pessoa que recebe o livro, porque o avaliador, principalmente de correção, quer achar pelo em ovo. Chifre
em cabeça de cavalo. E aí nós vamos ficar o resto da vida reunindo, até que morra mais um de nós. Já se foi o nosso saudoso Chico, fazia parte dessa equipe, e assim nós vamos indo. Agora, se o movimento entender, o seu Hélio Ferreira está aí, ele pode dizer como é que isso foi concebido. Partiu de um trabalho de pesquisa desse cidadão aí, seu Hélio Ferreira. Foi ele que fez essa leitura. Passou a seu Manuelito, o seu Manuelito nos chamou. Então, vamos terminar com essa história de se tornar o gênio do saber. Eu não quero ser o gênio do saber, espero que nenhum dos senhores queiram ser o gênio do saber e apenas vão para o palco para dançar. Aí os avaliadores mais conceituados para interpretação, no quesito de harmonia, que estabeleçam qual o grupo que melhor dança. Não que tenha o professor mais sábio, não que é o mais amigo de algum dos mestres do saber. E aí nós teremos de volta o Festival de Farroupilha. Quando eu citei a presença de Jorge Peixoto, Hélio Ferreira nas comissões, como é que era naquele tempo? Um dia eles pertenceram a uma entidade. Eles saíram das entidades e se dedicaram a estudar. Estudar o quê? A dança para o melhor desenvolvimento. Diz a nossa carta de princípios, não é para que a gente apareça, mas para que o Rio Grande seja representado com responsabilidade, com beleza e com competência. Enquanto nós estivermos aqui querendo mostrar que nós sabemos mais que os outros, nós não chegaremos a lugar nenhum e vamos ficar aqui uns duvidando dos outros e perdendo amizades e perdendo pessoas que amam nesse meio, que gostam de nascer e hão de morrer aqui. Então, seu Hélio, daqui a pouco o senhor pega o microfone e diga para nós como é que era feito pelo senhor, pelo seu Peixoto, pela dona Lília, como é que se fazia isso? Porque parece que todo mundo desaprendeu como é que se separa o avaliador do instrutor e a forma de ler a dança que existe desde 1949. Muito obrigado, senhores. A atividade de culminância interregional já foi acolhida por inúmeros pedidos por parte das lideranças. Sobre este tema, gostaria de saber o que as entidades acham sobre a forma de execução do SAT. Eu sou contra o SAT ser feito na interregional. O SAT, essa ação social e cultural, ela tem que ser regional. Ela tem que, porque como é que eu daqui de Porto Alegre vou saber fazer um trabalho social e cultural em outra região? Não tem como isso aí. O que está acontecendo no SAT? E isso aí eu comprovei na última interregional. Era uma mera apresentação de danças para certas entidades lá. Então, eu sugiro que esse seja um trabalho que o MTG inculpa aos coordenadores, eles que seguem a extensão do MTG, que faz parte, é um cargo de confiança do próprio MTG, os coordenadores, e eles sim administram esses SATs nas suas regiões, porque só assim nós podemos fazer um trabalho qualificado, social e cultural, trabalhando na nossa região. O que está acontecendo? Eu vou ali com a minha invernada, bato uma série de fotografias num certo local, e levou para a interregional. Vou lá e faço uma outra apresentação, e eu cumpri todos os quesitos do SAT. Está cumprido. Eu fiz isso. Onde é que está o social aí e onde é que está o cultural aí? Depois vocês me explicam. Até aí não tem nada. Então o que tem que dizer? Nós temos que trabalhar o SAT regional, as necessidades sociais e culturais das nossas regiões. E quem é que vai avaliar isso aí? As coordenadorias regionais. Elas são capacitadas e elas estão aí para isso. Qual é a função número 1 da nossa carta de princípio? Não ajudar o Estado na situação social e cultural, que tem um monte de coisa que está escrito? Se nós fizermos isso, nós sim vamos estar dando uma grande contribuição social e cultural através do SAT, se ele for regionalizado. Porque o que aconteceu, gente, só para vocês terem uma ideia, para vocês terem uma ideia, o que acontece? Nós vamos para uma interregional, que é uma cidade qualquer, do estado do Rio Grande do Sul, lá se reúne 49 grupos. E os 49 grupos têm que fazer uma apresentação do SAT. Mas só que lá tem 4 ou 5, 6 entidades só capacitadas para receber essas instruções. O que está acontecendo? Está indo 6, 7, 8 entidades no mesmo local, fazendo o mesmo trabalho. Quer dizer, pelo menos então deveria ter feito assim, não, mas só uma entidade lá, o sorteado vai ser o Vaqueiro da Tradição, vai fazer um trabalho lá, o sorteado vai ser o Lalau Miranda.
de acordo com tantas entidades que tiver capacidade de receber esse evento se continuar sendo na interregional. Não tem condição, e foi visto, eu via na cara das pessoas que eles estavam cheios daquilo que nós estávamos fazendo para eles. Os 2 primeiros grupos que estiveram lá foram muito bem recebidos, mas o resto, 5, teve uns 7 grupos dentro daquela entidade, não conseguiam mais, lá estavam lá por uma questão de recepção, que os próprios diretores da entidade obrigavam as crianças, as pessoas a estar lá para nos receber. Porque a vontade deles é que nós não estivéssemos lá. Então, gente, o SAT tem que ser regionalizado. Só nós, na nossa região, é que nós sabemos das carências sociais e das carências culturais que nós temos. Então, não tem fundamento o SAT interregional. Era essa a minha opinião e eu espero que isso seja mudado nesse sentido, porque aí sim, nós vamos estar contribuindo social e culturalmente para o movimento da Câmara de hoje. Obrigado. Continuando o que o Chico estava dizendo, a falta de estrutura para que as entidades cheguem lá e mostrem o seu trabalho é total. É complicado para algumas entidades proporcionar às entidades tradicionalistas, ou seja, é complicado para as instituições proporcionarem às entidades tradicionalistas uma estrutura para que elas mostrem o seu trabalho. O DP Querência das Dores já enviou ao MTG e propõe que o SAT seja regionalizado e apresentado para melhor organização através de pôsteres. Uma sala em algum local próximo do evento, onde os pôsteres de cada uma das entidades ficariam à mostra. Teríamos 1h30 no máximo antes do início da regional, para que as entidades pudessem apresentar os seus pôsteres ao público, e a partir dali, a partir do início da fase regional, das atividades artísticas, os pôsteres ficariam ali, né, à mostra, para que todo o público pudesse passar e conhecer um pouco o trabalho de cada entidade. Então nós propomos que seja regionalizado e através de pôsteres, até para facilitar para as entidades tradicionalistas na ação, na execução e na mostra dos seus trabalhos. Sérgio Espírito, Chileira de Prata, a primeira região tradicionalista. Quem não se lembra do primeiro SAT, Chicão? Dante Baroni, fica na memória de todos que lá participaram a grandiosidade daquele evento que integrou todas as regiões dentro de um propósito salutar, e isso ficou na história. Dante Baroni, o primeiro SAT, revolucionou a vida do tradicionalista e deu, a partir dali, um novo expoente de trabalho. A questão poderia-se voltar a esse processo, como aconteceu o primeiro, da integração das regiões, um trabalho dinâmico que fez mudar, muitas vezes, a conscientização das pessoas em relação, né, ao que se espera do movimento, ou também, justamente nessa linha de pensamento, regionalizar, como fazer parte de um temário estadual, assim como nós temos hoje na Semana Farroupilha, e nós temos hoje na Ciranda. O MTG elege o tema social e que as regiões se propõem a desenvolver, porque as regiões estão bem próximas das suas realidades. Hoje, a interregional, o SAT da interregional, ele é inviável, ele não atende às expectativas, tem problema operacional, as participantes vão lá justamente já extremamente contra a vontade, simplesmente para preencher um protocolo, na realidade, porque propriamente atender aquilo. Já no SAT da regionais, conforme a organização de cada região, ele vai ser melhor ou não. Mas dessa forma também próximo daqueles que realmente fazem parte do dia a dia da região, e com isso atender ao tema que cada um elege, ou que o MTG eleja, né, para que seja desenvolvido. Fica aqui a lembrança daquele grande SAT que revolucionou realmente, né, e deu a importância que o SAT tem, e ele é extremamente importante para quem sabe desenvolver o SAT adequadamente. Ele é muito importante para a nossa vida tradicionalista. Fábio Guarani, CTG Pousada da Serra, Nova Petrópolis, 27. Eu não vou exprimir opinião sobre o SAT, mudar ou não mudar, apenas vou relatar o que aconteceu no SAT 2009 em Nova Petrópolis, quando sediamos a interregional. Até hoje, as entidades e a comunidade lembram do SAT, que aconteceu em asilos, na rua, em estabelecimentos comerciais. Até, inclusive, um grupo parando a avenida central da cidade, dançando no meio da rua. Aquilo saiu em todos os jornais de Nova Petrópolis e da região.
todos os veículos de comunicação acharam aquilo ali fantástico. Numa situação, eu não estava presente, mas um grupo que esteve num asilo onde tinha um musical com gaita de boca, encontraram também uma pessoa idosa lá que também tocou gaita de boca. Foi um momento único naquela instituição, e aquilo ali foi praticamente um presente para a cidade que sediou o Interregional. Nova Petrópolis hoje lembra mais do SAT do que talvez de ter sediado a Interregional no centro de eventos. Durante a minha campanha para a presidência do movimento, que foram 29 mil quilômetros rodados pelo Rio Grande afora, nós, num determinado momento, nós dissemos que nós, na nossa gestão, nós íamos terminar com SATs. Foi uma expressão que eu tive no momento lá, e que todo mundo entendeu que o SAT não ia mais ser executado aí. Na verdade, o SAT que eu me referia era essa final aí durante as interregionais. Eu entendo que não tem finalidade, não cumpre com a finalidade, não tem, e depois a quantidade dos componentes que tem que participar lá, nós temos as diferentes atividades e as dificuldades para estar nesse momento. Então, eu acho que, e as manifestações aqui, eu acho que não houve nenhuma manifestação contrária de que esse SAT, na final aí, ele está realmente sobrando. Nós temos que executar ele, fazer ele em outras oportunidades, deve ser executado, mas nessa final aí, eu estou feliz com a manifestação dos senhores aí, porque nós vamos certamente poder contemplar os grupos, ter mais tempo para se prepararem lá naqueles momentos que antecedem as suas apresentações, ter mais tempo para descansar, tirando das filas para entrar no Enarte e não colocando eles em atividade, tem que sair por lá se apresentar, como houve pessoas, como foi dito pelo Chicão, que as pessoas, as instituições que estavam recebendo o SAT lá, o pessoal do SAT, não aguentavam mais ficar ouvindo a repetição das coisas lá. Então, eu acho que as manifestações aí esclarecem bem o sentimento que nós tivemos no momento em que nós dissemos que nós terminaríamos com o SAT. O SAT é naquela final e me parece que atende um anseio de todos os participantes. Obrigado. Eu gostaria de lembrar a respeito do SAT, quando ele foi criado, ele incorporou com o tempo os objetivos sociais. O SAT, que é o seminário, ele foi criado com o objetivo de aproximar os participantes, principalmente os dançarinos, da filosofia do movimento. Tá? Muito boa a sugestão de regionalizar o SAT, mas que realmente, se o SAT continuar acontecendo, que volte a ter os objetivos que tinha no início, que é da aproximação dos participantes com a filosofia do movimento tradicionalista. Isso aí não precisa mexer em regulamento, porque são diretrizes da Vice-Presidência de Cultura. Então a própria diretoria pode tomar essas providências e o SAT voltar a ser útil, principalmente para nossos jovens. Vamos falar então e colher sugestões sobre acampamento. Existe algum grupo que ainda acampe dentro do parque? Vocês conhecem? Existe. Ok. Meu nome é Nelson Tron, sou do Ronda Charrua, da 35ª região. Nós, desde que eu entrei no movimento, nós participamos do Enarte e sempre fomos acampar dentro do parque. Eu acho que é importante, porque há menos deslocamento, menos transtorno para o grupo, e o grupo está ali vendo a turma toda e se integrando. Acho que daí vem um pouco do que acontecia lá em Farroupilha, e hoje está muito disperso. Então as pessoas vão para o acampamento e não voltam lá para o parque. E gostaria de colocar uma situação assim, foi trocado ano passado o pessoal da organização e nós perdemos o nosso espaço. A gente brigou, chiou lá, conseguimos um espaço fora, mas
Nossa opção sempre foi ficar dentro. É muito mais tranquilo e o grupo mesmo prefere. Era isso, obrigado. Nós, quando vamos ao Enarte, acampamos dentro do parque. Eu até considero que tem uma estrutura bastante boa. Últimos anos melhorou bastante, questão de banheiros e chuveiros também. Uma dificuldade é aquela, todos nós trabalhamos nossos rodeios aí, a questão da execução de músicas, né? Alguém já falou aí, e a gente amanhece lá escutando uma gritaria danada, né? E muitas vezes com músicas que não são tradicionais. Essa é uma dificuldade. Outra dificuldade que aconteceu esse ano, que não deve acontecer, a questão do acesso ao parque. Foi denunciado que não ia entrar nenhum veículo, né? Então, pelo que deu a entender, veículos pequenos foram barrados. Nós estávamos com a Topic, ela ficou fora, mas a gente entende que os ônibus com as estruturas de acampamentos precisam entrar lá dentro do parque, porque não é uma situação favorável parar na porta, saindo carregando tralha lá para dentro, e depois porque o ônibus também acaba virando um apoio do acampamento, uma extensão do acampamento. Isso é fundamental para quem acampa lá dentro. Este ano, com certeza, haverá uma valorização das entidades ou invernadas que participarão dançando. Esses grupos serão recebidos como artistas e, para tanto, terão muita mordomia lá dentro. Pode ficar certo, ok? Essa questão, eu sempre acampei dentro do parque. E sempre foi o meu questionamento com a questão da gritaria durante a noite lá. Eu vou dizer para os senhores aí com toda certeza que nós vamos tomar todas as medidas para coibir esse tipo de coisa. O comércio que vai atuar durante o Enarte, lá dentro do Enarte, ele tem um horário para ser fechado. As regiões têm responsabilidade com seus componentes que estão acampados lá. E grupos que vão para lá para acampar e que não tiver autorização do coordenador não vão acampar. E os que precisar democraticamente pegar pelo colarinho e jogar lá para fora do parque, tenho certeza que nós vamos fazer também. Quando não dá com jeito, com pedido, nós temos um outro jeito de fazer, porque lá é um lugar de expressar a cultura do Rio Grande, as manifestações artísticas, a confraternização, a amizade, a integração e todas essas coisas. E não é lugar de fazer baderna lá dentro do Enarte. Então, os senhores podem ter certeza que eu estou me arrepiando aqui quando eu falo, porque tem umas coisas que eu estou aqui como presidente para responder quando eu não tive resposta como coordenador ou como tradicionalista. Então agora eu tenho a responsabilidade de responder. E os senhores podem ter certeza que nós vamos tratar isso com muito carinho. Porque eu, muitas noites, no Enarte, eu deixei de dormir. E nós temos até algumas cositas mais que acontecem nos acampamentos lá do Enarte, e que nós vamos tomar providências. Quando o meio tradicionalista não resolve, a polícia resolve. E nós vamos tomar todas as medidas com segurança, para nós dar toda a tranquilidade para aqueles que vão lá fazer as suas manifestações culturais e artísticas. Pessoal, podem ficar tranquilos. Passamos então ao credenciamento. Essa parte de credenciamento também está fazendo parte das prioridades administrativas do MTG. Este evento foi o primeiro pequeno termômetro de um trabalho que já estamos fazendo de credenciamento via internet, via e-mail, tá? E hoje nós tivemos uma pequena amostra, muito pequena,
de que funciona. Quer dizer, quase 80% do pessoal que está aqui se credenciou antecipadamente e já obtivemos resultado. Mas é pequena amostra. Queremos saber das entidades o que as entidades acham sobre credenciamento antecipado. Está aberto a manifestações. Então, assim, eu, por vezes, no decorrer desse tempo que eu estou acompanhando a minha entidade, eu já tive duas formas de que esse credenciamento foi realizado. Quando ainda nos remetiam do MTG para a nossa região, os crachás todos, aqueles de papelão, que botava uma cordinha no pescoço, e a região redistribuía para cada entidade. Então, tu chegava lá no evento, tu já tinha tua credencial na mão. Muito bem. No outro ano, o MTG acabou decidindo que o credenciamento seria feito lá mediante uma lista dos nomes dos inscritos que iriam participar das modalidades. Bom, isso gerou um tumulto só. Foi pior do que foi o ano passado, em 2010. Porque aí as listas não estavam atualizadas, não tinha lista, faltava nome, e o tempo que foi perdido foi muito grande. Aí voltou-se de novo a remessa das credenciais para a região. Muito bem, sempre funcionou. E aí, no ano passado, resolveram implementar. É louvável, eu acho que sim, que tem que a gente progredir também, né? Mas foram infelizes na forma que conduziram, porque gerou um descontentamento e uma demora em conseguir esses crachás, esses credenciamentos absurdas, muito absurdas. Então, assim, o que se poderia pensar? Aliar a rapidez e antecedência à tecnologia. O MTG dispõe antecipadamente de uma lista de todos os inscritos nas suas categorias. Então, mediante isso, que seja feito, sei lá, se é um crachá de papelão ou se é enfim, não interessa que maneira vai ser, mas que faça a credencial mediante a lista que eles têm, que vocês estão de posse. Seja na qualidade, na categoria de danças tradicionais, individuais, patrão, coordenador artístico, tem um instrutor também. Ali nessa inscrição tem todas as informações de que se precisa para fazer a credencial. Então, sim, plenamente a favor das credenciais estarem prontas com antecipação. Porque acontece também de que individuais que trabalham ou que não vêm junto com o grupo, chegam em cima da hora da sua apresentação e às vezes não conseguem se credenciar a tempo de se apresentar. Obrigada. Nós temos um cartão. Esse cartão nós temos um código de barras. Eu penso assim, se a festa é nossa, do tradicionalismo, não deveria ter obstáculo assim, nos interrompendo, independente de credenciamento ou não. Se a pessoa tivesse o cartão em dia, ele simplesmente seria confeccionado e colocaria de uma roleta. A pessoa que tem aquele cartão está em dia, eu acho que até seria uma coisa boa para o MTG, que todo mundo ficaria com esse cartão, seria uma coisa social. Seria social, teria valor, daí simplesmente passaria ali. Essa é a minha ideia. Obrigado. Queria complementar as palavras do nosso colega que falou antes de mim, que hoje o MTG ele possui um cadastro onde ele faz os nossos cartões tradicionalistas e deveria se utilizar desse cadastro para antecipar o credenciamento dos inscritos, tanto com foto, com código de barra, enfim, que vocês escolham a melhor forma de antecipar esse credenciamento, mas que não criem aquela barreira do componente, do integrante do grupo ou do artista individual, ter que parar lá, fotografar, ficar numa fila e perder tempo de assistir os seus colegas e também atrasar
para fazer a sua apresentação. Sendo assim, a bilheteria ficaria responsável só pelo público geral, que não está credenciado. Acho que dessa forma, todos os integrantes, os inscritos ficariam bem mais satisfeitos, teriam livre acesso e todo mundo já está credenciado ao MTG. Então aí fica a minha sugestão, que usem o cadastro que o MTG já possui. Assim, ó, o cadastramento antecipado é justamente para proporcionar esta comodidade, este conforto para quem vai se apresentar. O credenciamento antecipado dará livre acesso àquela pessoa que vai se apresentar ao parquet. Ou seja, ele vai chegar com seu cartão, ele vai passar por um leitor e ele vai ter livre acesso, sem qualquer outro tipo de questionamento. Existe também, dentro do credenciamento, poderá haver credenciamento antecipado de pessoas que não farão parte das apresentações. Só que esse aí não será credenciado da mesma forma, ou seja, as pessoas credenciadas com participação terão a responsabilidade também do coordenador regional, ok? Bom, essa pessoa que simplesmente vai adentrar ao parque, ele também fará uso do cartão, que de imediato o sistema localizará, vai ver de que entidade, quem é, e ali no momento em que ele se credenciar e passar pelo leitor, ele também vai receber o crachá dele com a etiqueta já adesivamente impressa, ok? Bom, isso vai fazer com que, com certeza, não tenhamos mais aquelas filas gigantescas que esteve lá no passado, tá bem? Zé Roberto, por favor. Obrigado, Paulo. Só complementando, as ideias aqui já estão bem adiantadas, mas eu entendo como coordenador que nós temos um prazo para encaminhar as inscrições para as interregionais. Ali já vão todos os dados dos concorrentes. Após o concurso, a interregional em si, já saem os classificados. O MTG já possui então a lista prévia de quem tem que ir para a final. Eu acho importante retomarmos aquele envio das credenciais, sempre agilizou muito e organizava, o povo já ia para lá pronto, realmente deixando só para cobrança de ingresso, ou só para entrada lá, o público em geral. Esse sim vai ter que enfrentar fila pelo trajeto, mas o tradicionalista concorrente, que é a atração da festa, me corrija se estou enganado, esse sim já está com tudo pronto, enviado via coordenador e está morto. Esse é meu pensamento. E já vem junto com essas inscrições também, não só aquele pessoal que vão se apresentar na artística lá, como também o pessoal que vai participar da mostra do Enarte lá também engloba ali, já vem credenciado, e nós efetuaremos evidentemente os crachás com a devida antecedência. Na realidade, essa plataforma de trabalho ela está sacramentada, né? Porque na realidade a viabilidade ela é possível, e da forma como já tem as prévias relações, né, não tem que ter erro hoje aí na antecipação do cadastro, né? Então isso aí eu acho que na realidade é sacramentado, porque já é uma visão da nova diretoria de fazer esse trabalho, né? Então isso praticamente vem de encontro a evitar o que aconteceu em anos anteriores ali, porque na realidade os grupos quando vão para lá já vão pré-definidos com as suas suplências e todas as alterações possíveis que foram realizar. Então, em relação aos grupos, ao pessoal que vai se credenciar, não tem erro. A única questão do erro são as alterações de última hora, que também não devem ocorrer se já está tudo pré-definido, né? Então, eu acredito que a linha de pensamento está corrente para o mesmo lado, né? E eu acho que é dessa forma aí. Agora, tem uma questão que o companheiro levantou ali, que eu fiquei um pouco em dúvida. Se a liberação das cratacas também correria também por todo que tivesse o cartão tradicionalista. E quem não tivesse o cartão tradicionalista pagasse o ingresso, e quem tivesse o cartão tradicionalista teria também livre acesso ao parque de eventos. Isso aí é um outro questionamento que a gente pode trabalhar. Com relação aos cartões e o aprimoramento dessa nova plataforma de gestão do MTG, já é uma realidade, e nós já estamos trabalhando há 20 dias com um novo profissional que foi contratado por mim, é um especialista em informática. E eu gostaria que o André, por favor, levanta, André.
Pessoal te conhecendo? O André tem formação superior nisso aí, está fazendo toda a parte de integração da plataforma existente no MTG, que é uma plataforma da Ocean. Tá? Embora pareça para nós fácil de fazer isso, não, ele é bastante complicado. A gente vai precisar de no mínimo umas 300 horas de trabalho em cima disso aí, mas nós estamos trabalhando desde a segunda-feira, após o Enarte, trabalhando muito intensamente sobre isso aí, e esperamos que muito em breve a gente entre em contato com os coordenadores regionais que estejam fazendo seus eventos, para que dê posse de um banco teste, a gente possa ir nos eventos dos senhores e lá fazer testes operacionais com o objetivo de afinar o sistema para os nossos grandes eventos. Ok? Então, assim, no momento em que nós tivermos disponível o nosso banco teste, a gente vai procurar os senhores coordenadores para fazer um trabalho conjunto, de forma que os senhores nos auxiliem a afinar o sistema. Tá bem?